Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 1, capítulo 22. Luísa é impelida de ficar de cama por períodos de tempo.
acentua-se a incapacidade de comer. Pela primeira vez, é chamado o confessor que a liberta do estado de petrificação. Depois de que passei algum tempo neste estado descrito acima, há cerca de 6 ou 7 meses, os sofrimentos aumentaram mais, tanto que me vi obrigada a estar na cama. Frequentemente, se multiplicava aquele estado de perder os sentidos, e quase não tinha nenhuma hora livre. Reduzi-me a um estado de extrema debilidade. A boca se apertava de tal modo que não podia abri-la, e em algum momento, livre que tinha, apenas algumas gotas de algum líquido podia tomar. Se é que eu conseguia, e depois era obrigada a devolvê-lo pelos contínuos vômitos que costumeiramente tinha. Depois que estive 18 dias neste estado contínuo, mandou-se chamar o confessor para me confessar. Quando veio, encontrou-me nesse estado de letargia. Quando me recuperei, perguntou-me o que tinha. Somente lhe disse, silenciando todo o resto. E como continuavam as moléstias dos demônios e as visitas de Nosso Senhor, então lhe disse: Padre, é o demônio. Ele me disse, para não ter medo, uma vez que, caso seja ele, o Padre vai te libertar. Assim, dando-me a obediência, perseguindo-me com a cruz e ajudando-me a mover os braços, porque sentia todo o corpo petrificado, como se tudo se tivesse tornado uma só peça. Conseguiu que os braços retomassem o movimento. Conseguiu fazer com que a boca se abrisse, depois de estar imóvel para tudo. Atribuí isto à santidade do meu confessor, que na verdade era um santo sacerdote. Considerei-o quase um milagre, tanto que dizia entre mim: Veja, estava prestes a morrer, porque na verdade me sentia mal, e se tivesse durado esse estado, eu acho que teria deixado a vida. Se bem me lembro que estava resignada, e quando me vi libertada, senti um certo pesar, porque não tinha morrido. Depois que o confessor se foi e eu fiquei livre, voltei ao mesmo estado de antes, e assim acontecia, às vezes semanas, às vezes 15 dias, e até meses em que era surpreendida de vez em quando por aquele estado durante o dia. Mas por mim mesma, consegui libertar-me. Depois, quando era surpreendida com mais frequência, como disse mais acima, então os familiares mandavam chamar o confessor, pois tinham visto que a primeira vez tinha ficado liberta por ele, quando todos acreditavam que não me haveria de recuperar mais naquele estado. E, em vez disso, até pude ir à igreja. Por causa disto, chamavam o confessor e então ficava livre. Nunca me passou pela mente que para tal estado se necessitasse o sacerdote para libertar-me, nem que meu mal fosse uma coisa extraordinária. É certo que quando perdia os sentidos, via Jesus Cristo, mas isto atribuía-o à bondade de nosso Senhor, e dizia para mim mesma: Olha como o Senhor é bom para mim, que neste estado de sofrimentos vem dar-me a força. De outra maneira, como poderia sustentar-me? Quem me daria a força? Também é verdade que quando devia cair nesse estado, na manhã da comunhão, Jesus me dizia isso, e, caindo nesse estado, dele mesmo me vinham os sofrimentos, mas não dava importância a nada. Só de pensar alguma vez em dizê-lo ao confessor, eu acreditava ser a alma mais soberba que existia no mundo. Se me atrevia a falar dessas coisas, de ver a Jesus Cristo. E sentia tal vergonha que foi impossível dizer algo a esse confessor, apesar de bom e santo que era. Tanto é verdade que não acreditava que se necessitasse do sacerdote para me libertar, e que isto acontecia pela santidade do confessor. Capítulo 23. Uma nova e muito dura cruz para Luísa. Submeter-se como vítima ao poder dos sacerdotes.
os sofrimentos mais dolorosos que ela teve que suportar por parte deles. Quando chegou o tempo, ele foi ao campo. Então, uma manhã, depois da comunhão, o Senhor me fez entender que devia ser surpreendida nesse estado. Convidou-me a fazer-lhe companhia com a participação nas suas dores, mas eu subitamente lhe disse: Senhor, como farei? O confessor não está. Quem deve me libertar? Quem acaso me fazer morrer? Quer acaso me fazer morrer? E o Senhor me disse: somente tua confiança deve estar somente em mim. Está resignada, pois a resignação faz a alma luminosa, faz dar às paixões seu lugar, de modo que eu, atraído por esses raios de luz, vou à alma e a uniformo toda em mim, e a faço viver de minha mesma vida. Eu resignei-me à sua santa vontade, ofereci aquela comunhão como a última da minha vida. Dei o último adeus a Jesus no sacramento, e, embora estivesse resignada, a minha natureza sentiu tanto que todo aquele dia não fiz outra coisa senão chorar e pedir ao Senhor que me desse a força. Na verdade, me pareceu muito amargo todo esse fato, e sem pensar, nem sabê-lo, encontrei uma nova e pesada cruz que creio ter sido a mais pesada que tive em minha vida. Enquanto estava naquele estágio de sofrimentos, eu não pensava em outra coisa mais do que morrer e fazer a vontade de Deus. Os familiares, que também sofriam, ao me ver naquele estado, tentaram chamar alguns sacerdotes, mas ninguém quis vir. De um lado, um não queria vir, e do outro, por outro lado, depois de 10 dias, veio o sacerdote que me confessava quando era pequeno. E aconteceu que também ele me fez sair desse estado. E então me dei conta da rede na qual o Senhor me havia envolvido. Daqui veio-me um conflito por parte dos sacerdotes. Havia quem dizia que era um fingimento, que precisava de uma surra, outros que queria me passar por santa, quem acrescentava que estava possuída e muitas outras coisas, que dizê-las todas seria alongar muito a história. Com essas ideias em suas mentes, quando sucediam os sofrimentos e a família mandava chamar alguém, não queriam vir, dizendo todas aquelas coisas, e a pobre família sofreu muito, especialmente a minha pobre mãe. Quantas lágrimas derramou por mim! Ah, Senhor, protege-a. Tu, ó meu bom Senhor, quanto sofri desde então. Só tu sabes tudo. Quem pode dizer como amargo me foi este fato que, para libertar-me desse estado de sofrimentos, necessitava do sacerdote? Quantas vezes pedi, derramando lágrimas amarguíssimas, que me libertasse disso? Muitas vezes tive certas resistências ao Senhor quando ele queria que me oferecesse como vítima e aceitasse as penas, e lhe dizia: Senhor, promete-me que tu mesmo me libertarás? E então aceito tudo, de outra maneira não, não quero aceitar. E resisti o primeiro dia, o terceiro dia, mas quem pode resistir a Deus? Insistia tanto comigo que finalmente me via obrigada a submeter-me à cruz. Outras vezes lhe dizia de coração e com confiança: Senhor, como é que fazes isto? Como é que entre mim e ti quis colocar um terceiro? E este terceiro não quer sujeitar-se. Veja, poderíamos estar muito contentes, tu e eu sozinhos. Quando me queria para sofrer, eu imediatamente aceitava, porque eu sabia que tu mesmo deverias me libertar. Mas agora, outra mão é necessária. Eu imploro, liberta-me, porque ambos estaremos mais felizes. Às vezes fingia não me escutar e não me dizia nada. Outras vezes me dizia: não temas, sou eu quem dá as trevas e a luz. Virá o tempo da luz. É meu costume que minhas obras
as manifeste por meio dos sacerdotes. Assim passei 3 ou 4 anos nestas condições, por parte dos sacerdotes. Muitas vezes me sujeitavam a provas duríssimas. Chegavam a me deixar nesse estado de sofrimentos, isto é, petrificada, incapaz de qualquer mínimo movimento, nem sequer poder tomar uma gota de água, até 18 dias, quando o queriam. Só o Senhor sabe o que eu passava nesse estado. E logo quando vinham, não tinham sequer o bem de ouvir. Tenha paciência, faça a vontade de Deus. Mas era repreendida como uma caprichosa e desobediente. Capítulo 24. Luísa curva-se, com graça, às dores que lhe vêm dos padres. Jesus Cristo, valendo-se da epidemia de cólera, a põe em evidência, tornando pública sua condição de vítima. Ó Deus, que pena! Quantas lágrimas derramei! Quantas vezes pensei que era desobediente e dizia para mim: como essa virtude, que para o Senhor é a mais agradável, está tão longe de mim? O que pode fazer e esperar de bem uma alma desobediente? Muitas vezes me lamentava com nosso Senhor e às vezes chegava até ressentir-me. E quando ele queria que aceitasse os sofrimentos, eu resistia quanto mais podia. Mas o Senhor, quando via que começava a resistir, mostrava não me dar atenção e não me dizia mais nada. Depois, de repente, me surpreendia. O que depois explicou o confessor era que não queria que caísse naquele estado, mas isto não estava em meu poder. É verdade que fui desobediente e que jamais fui boa para nada, mas recordo também que a pena mais dolorosa para mim era de não poder obedecer. Neste período de tempo, recordo que houve uma epidemia de cólera, e um dia que, que pedia ao meu bom Jesus que fizesse cessar esse flagelo, ele me disse: contentar-te-ei contanto que aceites oferecer-te a sofrer o que eu quiser. Eu disse: Senhor, não posso. Tu sabes como eles pensam, a menos que tudo aconteça apenas entre mim e ti. Só assim eu estaria disposta a aceitar tudo. E ele me disse: minha filha, se eu tivesse pensado no que os homens pensavam e no que queriam fazer de mim, não teria feito a redenção do gênero humano. Mas eu tinha meu olhar fixo em sua salvação. E quando via pessoas que pensavam mal de mim e que davam ocasião de me fazer sofrer mais, o grande amor que me devorava me fazia oferecer estas mesmas penas que eles me davam por sua própria salvação. Esqueceste que o que eu desejo de ti é a imitação da minha vida e que quero que participes em tudo o que sofri? Não sabes tu que o ato mais belo, mais heróico e mais agradável a mim é que deves fazer é o que de oferecer-te por aqueles mesmos que te são contrários. Eu fiquei muda, não sabia o que lhe responder. Aceitei tudo o que o Senhor queria. E assim, até à tarde, fui surpreendida por este estado de sofrimentos em que estive por 3 dias contínuos. E depois que voltei a mim, não ouvi mais que houvesse cólera. Capítulo 25. Mudança de confessor. A primeira coisa que o novo confessor lhe ordenou por obediência foi que se submetesse ao sofrimento apenas com a sua autorização. Depois disso, me veio outra mortificação, que foi a de ter que mudar de confessor, porque, sendo ele religioso, foi chamado ao convento. Eu estava contente com ele, e a maior parte das coisas ditas acima aconteciam quando ele estava no campo, especialmente no último ano que foi meu confessor, pois pela cólera que havia na cidade permaneceu 6 meses no campo. Por isso não participou tanto nessas coisas. Ele fazia-me ficar um dia nesse estado de sofrimento e vinha. Depois de ter voltado do campo, não passou um mês e soube que devia partir.
Isto foi doloroso para mim, não porque estivesse apegada a ele, mas pela necessidade que tinha. Então disse ao Senhor, então disse ao Senhor a minha pena, e ele me disse: Não te aflijas por isso. Eu sou o mestre dos corações, e posso movê-los como me parece e me agrada. Se ele te fez o bem, não foi nada além de um instrumento, que recebia de mim e dava a ti. Assim farei com os demais. O que tens medo? Do que tens medo? Amada minha, enquanto tiveres teu olhar, ora à direita, ora à esquerda, e o deixares repousar, agora em uma coisa, agora em outra, e não conservando-o fixo em mim, não poderás caminhar livremente o caminho do céu, mas irás sempre tropeçando e não poderás seguir o influxo da graça. Por isso, quero que com santa indiferença olhes todas as coisas que acontecem ao teu redor, estando toda atenta somente a mim. Depois destas palavras, meu coração adquiriu tanta força que pouco ou nada sofri pela perda desse confessor que tanto bem tinha feito à minha alma. Foi assim que mudei de confessor e voltei ao que me confessava quando era pequeno. Seja sempre bendito o Senhor, que se serve desses mesmos caminhos que a nós parecem contrários e que praticamente deveriam levar a um dano à nossa alma, para nosso maior bem e para a sua glória. Assim aconteceu que comecei a abrir-lhe a minha alma, porque até esse momento não tinha dito nada a nenhum. Porquanto me dissessem, não o conseguia. Me via bem mais impotente para dizer as coisas de meu interior. Tanta era a vergonha que sentia só em cogitar que me era mais fácil dizer os mais feios pecados. De onde veio isto, não sei dizer. Por parte do confessor, acho que não, porque ele era muito bom, me inspirava confiança, era doce e paciente para escutar, tomava cuidado detalhado de minha alma. Tinha o olhar em tudo para que se pudesse caminhar direito. Por parte minha, tampouco, porque sentia um obstáculo em minha alma, e tinha toda a vontade de vencê-lo e de saber ao menos como pensava o confessor, mas me sentia impossibilitada de fazê-lo. Eu acredito que foi uma permissão do Senhor. Então, encontrando-me com um novo confessor, comecei pouco a pouco a abrir o meu interior. O Senhor muitas vezes me ordenava que manifestasse ao confessor o que ele me dizia. E quando eu não o fazia, o Senhor me repreendia severamente e às vezes chegava a me dizer que se não o fizesse, ele não viria mais. Isto é para mim a pena mais amarga, diante da qual todas as outras penas não me parecem mais do que fios de palha. Por isso, tanto era o temor de que não voltasse mais, que fazia o quanto podia para me manifestar o meu interior. É verdade que às vezes me custava muito, mas o medo de perder o meu amado Jesus fazia-me superar tudo. Por parte do confessor, também me via compelida a lhe dizer de onde provinha tal estado meu. O que me acontecia quando estava naquele adormecimento e qual era a causa? Ora me ordenava manifestar, ora me obrigava com preceito de obediência, e logo me punha diante o temor de que pudesse viver na ilusão e no engano, vivendo para mim mesma, enquanto que se o manifestasse ao sacerdote, poderia estar mais segura e tranquila, e que o Senhor jamais permite que o sacerdote se engane, quando a alma é obediente. Assim, Jesus Cristo me compelia por um lado e o confessor por outro. Às vezes me parecia que se punham de acordo entre eles. Assim, pude chegar a manifestar meu interior. Isto não o fazia o confessor anterior. Não me fazia nenhuma pergunta. Não tratava de saber que coisas me aconteciam naquele estado de dormência, pelo que eu
mesma não sabia como começar a falar destas coisas. O único cuidado que tomava era que estivesse resignada, uniformizada ao querer de Deus, que suportasse a cruz que o Senhor me tinha dado, tanto que se às vezes me via um pouco perturbada, experimentava grande desgosto. Depois aconteceu que passei cerca de outro ano com este confessor, no mesmo estado dito acima. Mas, como sabia de onde provinha esse estado de sofrimento, me dizia que quando Jesus Cristo quisesse que me viessem os sofrimentos, fosse pedir a ele a obediência para sofrer. Capítulo 26. Jesus exorta Luísa a oferecer-se como vítima perpétua, em contínuo estado de sofrimento, para poupar homens e mulheres de novos castigos merecidos, sobretudo de uma guerra, e assim preparar-lhe o caminho para novas graças de santificação. Recordo que uma manhã, depois da comunhão, o Senhor me disse: Filha, são tantas as iniquidades que se cometem, que a balança da minha justiça está por transbordar. Agora saiba que pesados flagelos farei cair sobre os homens, especialmente uma feroz guerra, na qual farei massacre da carne humana. Ah, sim, continuou quase chorando. Eu dei os corpos aos homens, a fim de que fossem tantos santuários onde devia ir me deleitar, mas os transformaram em esgotos de imundícies, e é tanta a pestilência que me obrigam a estar longe deles. Vê a recompensa que recebo diante de tanto amor e tanta dor que sofri por eles. Quem foi tratado como eu? Ah, nenhum. Mas quem é a causa? É o tanto amor que tenho. Por isso vou prová-los com os castigos. Eu me sentia partir o coração pela dor. Me parecia que eram tantas as ofensas que lhe faziam para fugir delas. Queria esconder-me em mim, a fim de encontrar refúgio. Sentia também tanta pena, porque os homens deveriam ser castigados, que me parecia que não eles, mas se eu tivesse podido, teria sido mais suportável sofrer todos aqueles castigos antes de ver os outros sofrerem. Tratei de sensibilizá-lo o máximo que pude, e com todo o coração lhe disse: Ó Santo Esposo, evita os flagelos que a tua justiça tem preparado. Se a multiplicidade das iniquidades dos homens é grande, há aí o mar imenso do teu sangue, onde podes inundá-las, e assim a tua justiça ficará satisfeita. Se não tens onde ir para deleitar-te, vem a mim. Te dou todo o meu coração para que repouses e te deleites com ele. É verdade que também eu sou um lugar imundo de vícios, mas tu podes purificar-me e fazer-me como tu queres. Mas, por favor, aplaca-te. Se for necessário, o sacrifício da minha vida, de bom grado o farei, contanto que poupe tuas imagens. E o Senhor, interrompendo o meu falar, continuou a dizer-me: Precisamente isto é o que eu quero. Se tu te ofereceres para sofrer, não como até agora, de vez em quando, mas continuamente, todos os dias e por um curto período de tempo, eu pouparei os homens. Vê, pois, que te porei entre a minha justiça e as iniquidades das criaturas. E quando a minha justiça estiver cheia de iniquidades, de modo que não as possa conter, e se veja obrigada a manter os flagelos para punir as criaturas, encontrando-te no meio, em vez de golpeá-las, ficarás tu golpeada. Só assim poderei te contentar em livrar os homens, de outro modo, não. Eu fiquei toda confusa e não sabia o que dizer. Minha natureza fazia sua parte, se assustava e tremia, mas via meu bom Jesus que esperava uma resposta.
se aceitava ou não. Então, vendo-se quase obrigada a falar, disse-lhe: Ó meu diviníssimo esposo, por minha parte estaria pronta a aceitar, mas como se arrumará por parte do confessor? Se não queria vir de vez em quando, como será possível que queira vir todos os dias? Liberta-me desta cruz, de precisarmos do confessor para me libertar. E então tudo ficará resolvido entre mim e o Senhor. Então o Senhor me disse: Vá ao confessor e pede-lhe obediência. Se ele quiser, dize-lhe tudo o que tenho dito. Farás o que ele disser. Vê, não será somente para bem das criaturas que quero estes sofrimentos contínuos, senão também para o teu bem. Neste estado de sofrimentos, purificarei muito bem tua alma, a fim de te dispor a constituir comigo um matrimônio místico, e depois disto farei a última transformação, de modo que ambos seremos como duas velas postas no fogo, onde uma se transforme na outra e forme uma só. Assim me transformarei em ti, e tu ficarás crucificada comigo. Não ficaria contente se pudesse dizer: o esposo é crucificado, mas também a esposa é crucificada? Sim, não há nada que me faça diferente dele. Então, quando pude falar com o confessor, disse-lhe tudo o que o Senhor me havia dito. E aquela palavra que o Senhor me disse, por um certo tempo, sem me dizer o tempo exato que devia estar continuamente sofrendo, eu a tomei como por uns 40 dias, mais ou menos. Contudo, já se passaram cerca de 12 anos que continuo assim. Mas sempre seja bendito Deus, sejam adorados sempre seus inescrutáveis julgamentos. Eu creio que se o Senhor bendito me tivesse feito entender com clareza, o tempo que devia estar na cama, minha natureza teria se espantado muito, e dificilmente se teria submetido. Recordo que estive sempre resignada, mas então não conhecia a preciosidade da cruz como o Senhor me fez conhecê-la no decorrer destes 12 anos. E o confessor tivesse concordado em dar-me a obediência. Então assim disse ao confessor, que por 40 dias o Senhor queria que me desse a obediência de estar continuamente sofrendo. E também lhe disse o resto, com grande surpresa minha, porque eu achava impossível. O confessor me disse que se fosse verdadeiramente vontade de Deus, ele me dava a obediência, que na realidade o motivo não era que ele não pudesse vir, mas sim um pouco de respeito humano. A minha alma alegrou-se muito porque podia contentar ao Senhor e também livrar as criaturas, mas a minha natureza se entristeceu muito ao receber esta obediência, tanto que por alguns dias estive muito afligida. Também a alma a sentia pensativa, porque devia estar tanto tempo sem poder receber a Jesus no sacramento. Minha única consolação, às vezes, sentia uma guerra tão feroz em mim que eu mesma não sabia o que me havia acontecido. Muitas coisas acrescentava-as o demônio, mas o meu bom Jesus curou tudo e eis como aconteceu.